Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia, uma ideia tão poderosa que ela pode de verdade virar de ponta cabeça o jeito que a gente entende o mundo, a sorte e até mesmo o que significa saber alguma coisa. Vamos falar de A Lógica do Cisne Negro, do Nassim Taleb. E para começar, saca só essa ideia, que parece até um paradoxo, do grande escritor Umberto Eco. Ele dizia que o verdadeiro valor de uma biblioteca não está nos livros que a gente já leu, mas sim naqueles que continuam lá na prateleira, intocados. Estranho, né? Por quê? Bom, é aí que a nossa história começa. Essa ideia tem nome, é a antibiblioteca. E o conceito por trás é genial, na verdade. É a gente abraçar o que não sabe como ponto de partida para o conhecimento de verdade. Sabe, cada livro não lido ali na estante é um lembrete constante do tamanho imenso do nosso desconhecimento. E adivinha de onde vêm os eventos que viram o jogo, que mudam tudo? Exatamente, desse território desconhecido. É de lá que surgem os cisnes negros. Ok, mas isso tudo pode parecer um pouco filosófico, né? Então, para a gente ver como essa ideia funciona no mundo real, vamos dar uma olhada numa história, bem pessoal e impactante da vida do próprio Taleb. Imagina só o cenário: o Líbano, antes da guerra. Por mais de 1000 anos, aquele lugar era visto como um exemplo, quase um paraíso de estabilidade. Dezenas de culturas, religiões diferentes, todo mundo convivendo em paz. A ideia geral era que a tolerância fazia parte do DNA do Líbano, sabe? Algo que ia durar para sempre. Só que esse paraíso simplesmente evaporou. Puf, de repente. Ninguém, absolutamente ninguém, viu aquilo chegando. Vizinhos que eram amigos se tornaram inimigos mortais, assim, da noite pro dia. E essa foi a prova cabal de uma das ideias centrais do Taleb. A história não anda devagarinho, ela dá saltos. E muitas vezes saltos bem violentos e totalmente imprevisíveis. Tá, então como é que a gente consegue sequer começar a entender um mundo assim tão maluco? Bom, o Taleb nos oferece um tipo de mapa. Ele sugere que, na verdade, a gente vive em dois mundos bem diferentes, ao mesmo tempo. De um lado, a gente tem o que ele chama de mediocristão. Pensa nele como o mundo do previsível, das coisas que seguem uma média. Por exemplo, a altura das pessoas. Um único indivíduo, mesmo que seja um gigante, não vai mudar drasticamente a média de altura do país inteiro. É um mundo seguro. Agora, do outro lado, a gente tem o extremistão. Ah, esse é o mundo selvagem. É aqui que um único evento, um único dado fora da curva, um cisne negro, pode simplesmente dominar tudo. É o reino onde o vencedor leva tudo. Para ficar ainda mais claro, vamos ver uns exemplos. A altura de alguém, como a gente falou, ou o salário de um dentista, por exemplo, isso é mediocristão. É previsível dentro de um certo limite. Agora, a riqueza, o mercado financeiro, o número de livros que um autor vende, isso é puro extremistão. Para se ter uma ideia, a fortuna de uma única pessoa, como Bill Gates, pode ser maior que o PIB de vários países pequenos juntos. É uma desigualdade extrema, totalmente dominada pelos pontos fora da curva. E para a gente entender de vez o quão cegos nós podemos ser para os perigos do extremistão, o Taleb usa uma metáfora, uma historinha que, olha, é impossível de esquecer. Vamos entrar na mente de um peru. No primeiro dia, um humano muito amigável aparece e dá comida para ele. No dia seguinte, a mesma coisa. Isso se repete por 1000 dias. 1000 dias. Do ponto de vista do Peru, toda a evidência, todos os dados coletados apontam para uma única conclusão. Esse humano é meu melhor amigo e vai cuidar de mim para sempre. A confiança dele só aumenta. A vida é boa, previsível, segura, até o dia 1001. O dia de ação de graças. E essa ironia fatal, o ponto central da história. A sensação de segurança do Peru atingiu o pico, o ponto máximo, exatamente no momento em que o risco era o maior possível. Isso nos mostra uma coisa muito perigosa. Aprender com experiência, olhar para o passado, pode não só ser enganoso, pode ser uma verdadeira armadilha. E claro, isso nos leva a uma pergunta bem desconfortável, né? Como a gente pode saber que nós não somos o Peru? Em que áreas da nossa vida, da economia, da sociedade, a gente está se sentindo super seguro com base em dados do passado, enquanto um risco gigantesco e invisível está crescendo bem debaixo do nosso nariz? Ok, a situação parece meio sombria. Mas então, como a gente faz para não ser um peru? O Taleb é bem claro. Não dá para prever os cisnes negros. É impossível. Mas o que a gente pode fazer é nos preparar melhor para eles. E o primeiro passo é reconhecer as armadilhas da nossa própria mente. Ele chama isso de a tríade da opacidade, que são basicamente 3 pontos cegos que todos nós temos. O primeiro é a ilusão da compreensão.
A gente olha para o mundo e acha que entende como as coisas funcionam, mas a verdade é que ele é infinitamente mais complexo do que a gente imagina. O segundo é a distorção retrospectiva. Sabe quando acontece uma crise e todo mundo fala: "Ah, mas era óbvio que ia acontecer"? Pois é, depois que o evento passou, tudo parece claro. Antes, ninguém via. E por último, a supervalorização da informação. A gente fica obcecado com os fatos que temos, com os dados, e esquece daquela imensa antibiblioteca, de tudo aquilo que a gente não sabe que não sabe. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Olhando ao redor hoje, com tudo que está acontecendo, quais são os cisnes negros que a gente pode estar ignorando? Que eventos, hoje considerados impossíveis, estão se formando silenciosamente, bem debaixo do nosso nariz, escondidos pela nossa confiança de que o amanhã será parecido com o ontem? Bom, isso foi só um pequeno mergulho nas ideias provocadoras de Nassim Taleb. É um assunto que vai muito, muito além. Para quem se interessou e quer se aprofundar de verdade no mundo dos cisnes negros, o link para o livro está aí na descrição. Vale muito a pena. Obrigado pela companhia e até a próxima.